Um feliz sábado a todos. Que bom mais uma vez estar junto com vocês para louvar o nosso Deus. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui reunidos. Por mais que nós não estamos reunidos na igreja, nós estamos reunidos em tua casa. Nós vamos agora entrar, peço permissão para entrar na tua casa, para que nós possamos fazer o louvor ao nosso Deus. A primeira música que nós vamos cantar chama-se Blessed Be Your Name. Todos conhecem essa música, é uma música bem conhecida, uma música bem animada. Espero que você cante com todo o seu coração, com toda a sua alma. Vamos cantar todos juntos? Blessed be your name in the land that is plentiful, where the stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name when the road marked with suffering, though it's singing the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out loud, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out loud, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. A próxima música que nós vamos cantar agora chama-se O Melhor Lugar do Mundo. Não há lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. Quando nós oramos, quando nós caímos aos pés de Jesus e abrimos todo o nosso coração e derramamos Ele, os nossos prantos, não existe lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador
pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Bom dia, bom sábado, que bom poder falar com você novamente. Obrigado pela sua audiência, você que todos os sábados tem nos acompanhado aqui pelo Facebook ou pelo YouTube. Bom, no último sábado nós comunicamos que a igreja não estaria sendo aberta, né? Nós tínhamos planejado tudo para que a igreja estivesse aberta no último sábado, mas de última hora fizemos uma votação e resolvemos não abrir. E eu me lembro que eu falei de que nós não iríamos prometer nenhuma data porque nós não tínhamos uma real noção do que estava acontecendo. Pois bem, na última segunda-feira, o pastor Carlos Craig, que é o presidente da nossa conference, da Texas Conference, ele veio a público com uma nota e pediu que as igrejas adventistas do sétimo dia da região do Texas, que estavam fechadas, e mesmo as que estavam já abertas e funcionando, que elas ficassem fechadas por todo o mês de julho. Lógico, devido ao problema do coronavírus, que está aumentando muito aqui na região do Texas, especialmente Dallas e Houston. Então, para que evitássemos maiores problemas, foi pedido, então, que durante todo o mês de julho, as igrejas permaneçam fechadas. Então, vamos continuar juntos aqui pelo Facebook e pelo YouTube durante todo o mês de julho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós não temos só o culto de sábado, não.
Eu sei que tem muita gente que nos acompanha e que logo cedo no sábado se liga, pessoas aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu quero dizer para vocês que nós temos também os cultos de quarta-feira e às sextas-feiras à noite. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração. O horário dele é às 7h30 da noite aqui de Dallas. E ele está sempre ao vivo pelo Facebook. E também temos, nas sextas-feiras, os nossos pequenos grupos. Nós temos sempre um convidado especial, um palestrante, alguém que traga uma mensagem para os nossos pequenos grupos, e nós temos estudado durante esse tempo todo que estamos reunindo, o livro Eventos Finais. Todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas, horário aqui de Dallas. Também sempre ao vivo pelo Facebook. Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber quando é que vai acontecer? Olha, se você que está assistindo ou pelo Facebook ou pelo YouTube, se você se inscrever no nosso canal, se inscrever na nossa página e ativar lá no sininho as notificações, toda vez em que algo estiver acontecendo no nosso canal, pelo Facebook ou pelo YouTube, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar ao vivo tudo o que estamos fazendo. Então, dá um like aí, ativa a notificação, curta a nossa página, para que você assim também possa estar recebendo as notificações, sabendo o que está acontecendo, mas que os seus amigos também possam estar vendo o que você está assistindo, e assim a mensagem de esperança vai chegar para todos da melhor maneira possível. Então, obrigado a você que está nos acompanhando e nos ajude a divulgar a nossa página para que você possa conhecer as novidades que a Lighthouse está programando para os próximos dias. Está ouvindo a música aí, criançada? Ó, chegou aí o momento da História das Crianças. Histórias da Bíblia. A parábola do semeador. Este é Jesus, o Salvador do mundo. Oi! Ele veio para mostrar o amor de Deus a todos. Pessoas que estavam doentes vinham para ser curadas. E Jesus, com amor, as curava. Fez tantos milagres que até quando houve tempestade, ele parou. E pessoas que haviam morrido, ele ressuscitou. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, meus amigos. de modo que entrou num barco e se assentou. E contou à multidão parábolas. Pessoal, escuta isso. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Algumas pessoas passaram e pisaram nas sementes. Outros pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus terminou a parábola, e as pessoas ficaram olhando para ele. Então ele disse: Todos que têm ouvidos, escutam. E as pessoas ficaram: eu tenho ouvidos, eu posso escutar, mas significava entender. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Jesus. por que lhes fala por parábolas? É porque para vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Atentai, pois, a esta parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição, logo desanima. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as fascinações, as riquezas, as brincadeiras, a diversão, sufocam e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha só, galerinha, que legal poder ver
que Jesus chama a todos e nos convida para que tenhamos este coração bom, de solo bom. Você quer ter o coração bom? Sim. Eu também quero. A historinha de hoje foi apresentada por... Eu sou o Lucas de Moraes. E eu sou a Liliane de Moraes. Nos vemos até o próximo sábado. Tchau! Feliz sábado a todos. Que bom estar aqui, né? Esse momento que eu acho tão importante, o momento da oração. O momento em que a gente tem para realmente se colocar nos pés de Deus, né? E nos entregarmos as nossas vidas. Em João 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No dia 16 de dezembro de 1988, eu estava no meu escritório e recebi um telefonema. Era da minha secretária de casa. Esse telefonema fez com que eu saísse imediatamente para o pronto-socorro de Maceió, onde eu morava na época. A minha filha, que tinha acabado de completar 6 aninhos, tinha sido atropelada por um caminhão. Vocês podem imaginar qual é a angústia de uma mãe, de um pai, ao ver que tem uma filha de apenas 6 anos entre a vida e a morte? Entre essas e muitas outras aflições, eu tive que passar, e ainda vou ter que passar. E não só eu, como cada um de vocês. Nós passamos por aflições. E não é fácil. É difícil. Foram 15 dias de coma, 15 dias de suspense. Mas Deus nunca nos desamparou. Sempre esteve ao nosso lado, nos dando força, nos dando conforto. Porque todas as vezes que vinha tristeza, vinha angústia, eu me lembrava desse verso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nisso eu perseverava, na fé, na esperança de que eu não estava sozinha. Assim como eu já passei por muitos momentos de aflições, e que cada um de vocês passa, eu tenho certeza que não existe, infelizmente, nesse mundo a gente não tem como ficar livre das aflições. Eu entrego a Deus, e é esse momento que eu digo para vocês fazerem o mesmo. Nós estamos passando por um momento complicado, difícil, e eu acredito que muitos têm passado por desânimo, por tristezas profundas, pois já perdeu alguém, ou está prestes a perder, ou está com alguém muito mal. Mas não desanime, porque você tem um Deus que Ele não te desampara, que Ele está sempre ao seu lado. Confie nisso, se apegue nessas palavras. São palavras verdadeiras, porque são palavras do nosso Deus. Vamos orar por isso, para que tenhamos força e coragem para enfrentarmos todos os problemas que tivermos que enfrentar, para enfrentarmos todas as aflições deste mundo. Vamos orar? Grandioso Deus e amado Pai, como bom saber que o Senhor nos ama tanto e que nunca vai nos deixar só. Dirija, Senhor, meu Deus, a todos os corações aflitos, a todas as pessoas que nesse momento estejam passando por desânimo. Dê a elas a força que elas precisam, Senhor. Faça elas entenderem que elas não estão sozinhas. Cuide delas, Pai. Que elas possam sentir o seu abraço, possam sentir o seu colo,
também queremos entregar nesse momento o pastor que vai trazer a palavra, que o teu Santo Espírito possa também estar com ele e que através da palavra, através do teu Santo Espírito, possamos abrir o nosso coração e assim receber a mensagem que também com certeza vai ser um alento às nossas aflições. Fique conosco, Senhor. Nos tome, Senhor, nas tuas mãos. Nos guarde, nos proteja de todo mal. Mas se tivermos que passar por aflições, não esqueçamos que não estamos só. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como sou povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Sou digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, sou digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar,
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Muito obrigado a Sula pela participação conosco, também obrigado ao trio, que trouxe uma música tão linda. Nossa equipe de música, nossa equipe de comunicação, que sempre tem nos ajudado, nos apoiado nesses dias. Hoje eu vou fazer uma pausa na série que tenho feito a respeito do Evangelho de João, porque eu quero falar de um assunto que tem tudo a ver com o dia de hoje, o dia que estamos vivendo. Afinal de contas, hoje é 4 de julho, é o feriado talvez mais importante do calendário norte-americano, uma data que é muito comemorada e muito celebrada. Eu queria falar um pouco sobre o tema que envolve o 4 de julho, ou o Dia da Libertação. Você sabe que, para muita gente, talvez, seja apenas um dia de, quem sabe, assistir a queima de fogos, ou, quem sabe, fazer um barbecue com a família, porque, para muitas pessoas, eles não têm noção do que realmente significa perder a liberdade, não ter a liberdade. Talvez muitos não saibam realmente o significado do que é viver sem a liberdade. Nós sabemos que a chegada dos pioneiros aqui a este país, a América, logo lá nos primórdios, a chegada deles, eles vieram com um sonho no coração. Nós sabemos que há um contexto profético envolvido nessa vinda dos imigrantes aqui para os Estados Unidos. Era a igreja perseguida, achando um lugar de refúgio. Mas nós sabemos que também que ao chegarem aqui, na base da constituição da sociedade americana que viria um dia, estaria a liberdade de culto. O direito que cada um teria de adorar o seu Deus, do seu jeito e da sua forma. Eles estavam fugindo de um lugar onde eles eram perseguidos. Eles não podiam adorar ao Deus que eles criam, o Deus da Bíblia, como eles achavam que deveria ser. Então, ao chegarem aqui, eles tiveram o desejo de criar uma pátria, um lugar onde a liberdade de culto fosse principal. Contudo, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o povo de Deus viveu o cativeiro, viveu a escravidão, viveu separado da sua terra e sentiram na pele o que realmente era a perda de liberdade. Eu quero convidá-los a ler comigo o Salmo 137. É um salmo muito bonito que diz o seguinte, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha?
Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. O que fazemos quando nós passamos por uma decepção? Nós precisamos entender o contexto em que esse salmo foi escrito e a história por detrás dele, para entendermos realmente todo o sentimento que está envolvido aqui nessas palavras. A primeira invasão que o reino da Babilônia fez na terra de Judá foi no ano 605 a.C. Foi nessa invasão que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. O rei de Judá naquele tempo era o rei Jeoaquim. A Bíblia nos conta que Jeoaquim não foi um bom rei. A Bíblia diz que Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a nação estava distante de Deus. A nação não estava fazendo aquilo que Deus esperava, ela não estava seguindo aquilo que Deus queria, não seguia os preceitos de Deus. Ou seja, a nação estava passando por um momento muito complicado, muito difícil espiritualmente, distante de Deus. Foi nesse período que, do Reino do Sul, Judá, olhava com certo desprezo para o Reino do Norte, o Reino de Israel. Por quê? Porque o Reino do Norte havia sido invadido pelos assírios anos antes. E nós sabemos que foi por causa disso que surgiu essa animosidade entre os judeus e as pessoas que habitavam o Reino do Norte, depois chamados de samaritanos. Porque eles olhavam para eles e diziam: vocês perderam a essência, vocês foram invadidos e nós não fomos. A partir daí, então, surgiu essa situação complicada que sempre existiu entre esses dois reinos. Sabe-se que Nabucodonosor promoveu 3 grandes invasões ao reino de Judá, ao reino de Jerusalém. E numa dessas, ele feriu profundamente o orgulho da nação judaica. Ele já havia levado os utensílios do templo, as vasilhas de ouro, tudo que havia dentro do templo ele já havia levado, mas em uma dessas invasões ele feriu mortalmente o orgulho do povo. Ele destruiu o templo. Destruiu o templo. No contexto daqueles tempos, quando 2 exércitos se enfrentavam, na realidade não eram apenas 2 exércitos que estavam lutando, eram os deuses representados por aqueles 2 exércitos que lutavam. Então, quando Babilônia vai até Judá, até Jerusalém, toma a cidade, prende as pessoas, os leva cativos e faz o que é pior, destrói o lugar de adoração deles, era como se para todos a mensagem ficasse clara: o Deus da Babilônia venceu o Deus de Jerusalém. O Deus que os babilônicos seguem é mais forte e mais poderoso do que o Deus que os judeus seguem, porque ele foi derrotado. Daí vem toda a tristeza e mágoa que podemos perceber no salmo que lemos. E ao chegarem à Babilônia, os judeus sentiram a dor de estar longe de Sião. Eles sentiram a dor da saudade do seu país. Sião era o monte aonde estava o templo. Sião era um lugar, e é ainda um lugar muito sagrado para eles. Não só porque ali estava o templo, foi construído ali, mas também porque ali foi o lugar aonde Abraão quase sacrificou seu filho. Então é um lugar muito especial para eles, e eles colocaram toda a dor dessa saudade, dessa falta, quando disseram: nós chorávamos lembrando-nos de Sião. O orgulho deles estava ali, no templo. O templo era uma construção linda, maravilhosa, que chamava atenção, mas era um lugar sagrado para eles. Dizem que muitas vezes nós precisamos perder algo para sentir falta dele. Eu não sei se isso é uma verdade na sua vida, ou já aconteceu contigo, mas infelizmente, às vezes, só perdendo algo ou alguém para vermos a importância que aquilo ou aquela pessoa tinha para a gente. E às vezes as pessoas precisam passar por esse tipo de perda para perceber o que realmente é importante na sua vida. Eu pergunto para você: o que é importante para você?
o que realmente é mais importante na sua vida. Então, valorize isso que você tem como importante. Não espere passar pela dor da perda para dar valor àquilo que é importante na sua vida. Muitas vezes nós estamos dando importância a coisas que não são realmente as mais necessárias na nossa vida, não são as mais importantes. E só quando nós perdemos é que nós percebemos o quão importante era. Uma delas é a liberdade de poder adorar, a liberdade de poder falar de Deus, de pregar do Evangelho, que muitas vezes nós não damos nenhum valor. Nós olhamos para o tempo que vivemos e vamos levando, não tem muita importância, até o momento em que nós não temos mais. Aí sim, nós começamos a perceber o quão importante aquilo é para mim e para você. Por isso, queridos, não permita que só através da perda você descubra o que realmente é importante para você. Não permita que isso aconteça. Valorize aquilo que é mais importante para a sua vida, enquanto você o tem agora. E os judeus passaram por essa dor, por essa tristeza. No caso deles, era a perda da liberdade, da impossibilidade de adorar a Deus. O medo que estava na mente deles também naquele momento, quando eles chegaram à Babilônia, era que o povo perdesse a identidade. Você sabe que nós funcionamos bem quando estamos no coletivo, né? Quando mais gente está junto com você, fazendo as mesmas coisas, mas quando nós estamos isolados, nós temos a tendência um pouco de relaxar, e isolado, a gente começa a perder um pouco as nossas referências do passado, e alguns até os seus valores, nos quais eles foram criados, eles começam a se perder quando eles chegam num lugar diferente, num país diferente, numa cultura diferente. E os judeus tiveram medo que isso acontecesse com os seus filhos, que os seus filhos crescessem sem a possibilidade de conhecer o templo, de conhecer a terra sagrada, de poder adorar a Deus no templo construído. E o medo deles foi realmente crescendo cada dia que passava. O receio do povo é que eles se esquecessem de quem eles eram. Mais do que isso, que eles se esquecessem do Deus que eles adoravam. O templo era fundamental para que a religião judaica não morresse lá no cativeiro. Ele era fundamental para que a religião judaica se mantivesse. Era nele que o povo se reunia, não somente para oferecer os seus sacrifícios, mas também para adorar a Deus. Era lá no templo que as histórias contadas de pais para filhos ganhava vida. E era lá no templo, depois que eles iam até lá, ofereciam seus sacrifícios, às vezes ouviam o sacerdote falar, e quando eles voltavam para casa, depois desse momento, eles voltavam com o coração alegre, eles voltavam com um alívio, na certeza que os seus pecados tinham sido perdoados, que o sacrifício tinha sido aceito por Deus. Então veja você a importância que o templo tinha na vida dessas pessoas. E o medo deles agora era que os filhos crescessem longe do templo, e assim o sentido da religião, o sentido da adoração a Deus fosse se perdendo com o passar dos anos. Era ali que cada judeu confirmava a cada ano, a cada festa, que as promessas de Deus continuavam vivas. Como continuar sentindo tudo isso, se agora eles estavam distantes, em outra terra, numa terra pagã? É por isso que eles, quando é pedido para eles que cantassem canções de Sião, eles dizem: como é que eu vou cantar as canções de Sião aqui nessa terra estrangeira, nessa terra estranha? É impossível para nós, nós sentimos saudades. O povo de Deus, o povo judeu, ficou sem a terra e sem o seu templo. Dizem que as grandes ideias, elas surgem em alguma necessidade que nós temos. Às vezes, a gente nem tem noção do que realmente precisamos, mas quando passamos por uma necessidade, precisamos de algo, o ser humano tem a capacidade de se reinventar e de buscar soluções para resolver os seus problemas.
E às vezes, quando passamos por um momento difícil, uma necessidade, nós começamos a pensar, qual a solução para isso? Como é que eu vou sair disso? E foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Depois que eles choraram, depois que eles lamentaram, eles olharam para si e perceberam, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui agora também só chorando, se lamuriando e se lamentando porque o templo não está entre nós. Precisamos fazer alguma coisa para resolver o problema. E é assim que as grandes ideias surgem na nossa vida, e foi assim que eles tiveram uma grande ideia. Foi lá no cativeiro que eles perceberam a importância de que houvesse a adoração em família. E é aí que surgem as sinagogas. É lá no cativeiro, distante da terra, escravos na Babilônia, que eles tiveram a ideia de criar as sinagogas. E as sinagogas passaram a fazer parte do cotidiano da vida do povo judeu. Era lá, ela começou como casa de estudos. Durante a semana, as crianças podiam estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, aprender da ciência, aprender a ler, a escrever, não deixar que a língua morresse também numa terra estranha, que foi fundamental para que a nação não morresse. Mas também era lá que aos sábados eles se reuniam para louvar e adorar e orar a Deus. As sinagogas surgem num momento de necessidade. As sinagogas foram fundamentais para a manutenção da língua, da cultura e da religião judaica. Mesmo depois que o templo foi reconstruído, as sinagogas continuaram cumprindo o seu papel na sociedade judaica. A ponto até de que a própria Bíblia diz que Jesus, segundo o seu costume, ia à sinagoga aos sábados. Ou seja, mesmo com o templo sendo reconstruído, as sinagogas continuaram tendo o seu papel. Quando perdemos algo, qual a solução que nós encontramos? Qual a solução que nós encontramos para quando nós perdemos algo? Os judeus perderam o templo. Eles descobriram que as sinagogas poderiam ser a solução. E foram. Desde março desse ano, nós não temos nos reunidos na igreja. Uma pandemia tomou conta do mundo, nos impediu de estarmos juntos na casa de Deus adorando. O que fazemos? O que fazemos quando nós não podemos estar reunidos na igreja? E alguns se perguntam, o que será da minha vida espiritual se eu não posso estar na igreja? Nós sempre pregamos que em algum momento isso fosse acontecer. E até de que seríamos proibidos e até perseguidos por adorar a Deus. Mas a pergunta que temos que fazer agora é, eu estou pronto para manter a minha fé viva, mesmo se eu não posso me congregar? Eu tenho uma fé robusta que é capaz de me manter firme nas promessas de Deus, mesmo quando eu não estou no coletivo, quando eu estou sozinho? Será que a minha religião só se mantém viva se eu puder estar numa igreja física? Será que a minha religião é suficientemente forte para me manter firme, mesmo se eu não estou dentro de um lugar adorando a Deus? Os judeus descobriram que a sinagoga, ou as sinagogas, poderiam ser a solução para o seu problema, e eles estavam certos. Qual seria então a solução para o nosso problema? Como fazer para nos reunirmos, se nós não podemos? Talvez tenhamos que fazer o mesmo que eles fizeram. Ao invés de ficarmos só lamentando e chorando, talvez seja hora de fazer da minha casa uma igreja, do meu lar um lugar de adoração. Pois de nada adianta, vou repetir, de nada adianta, se eu estivesse no passado pronto para vir aqui aos sábados, bem vestido, arrumado, pronto para adorar a Deus, mas os outros 6 dias da semana, Deus não fizesse parte da minha rotina. Deus tem que fazer parte os 7 dias da semana, em todos os momentos. O problema é que muitas vezes as pessoas no passado viviam o cristianismo do fim de semana, do culto de adoração e só, e passavam o resto da semana sem se preocupar com Deus. Deus não fazia parte da vida dele, Deus não fazia parte da rotina dele, e agora que ele não tem a igreja como sustentáculo, ele se perdeu, porque todos os dias ficaram iguais. Aonde está realmente embasada a nossa fé, a nossa esperança?
Os judeus descobriram que eles poderiam sobreviver sem o templo. Será que nós podemos descobrir que podemos sobreviver sem a igreja física por um tempo? Será que nós temos a capacidade de olhar para o momento que vivemos e perceber o que eu posso fazer para resolver esse problema que eu estou enfrentando? Eu li uma frase essa semana, um tweet do pastor Odailson Fonseca, que me marcou muito. Ele diz o seguinte no tweet dele: a casa de Deus nunca fechará enquanto a sua for dele. A casa de Deus nunca fechará enquanto a sua for a casa dele. Já parou para pensar de que a igreja física se fechou, mas quantos lares podem se abrir agora para serem a igreja de Deus? Agora é o momento de mantermos viva a chama do Evangelho na nossa vida. Não delegar para a igreja uma obrigação que é dos pais. Agora é hora de fazer da nossa casa realmente um lugar de adoração. Quer seja fazendo um pequeno grupo, quer seja fazendo culto, convidando alguém, um amigo, um vizinho, um familiar, para assistir o culto com você. Mas não deixe que se apague a chama do Evangelho dentro da sua casa. É hora de fazer da sua casa uma lighthouse. Os judeus provaram que a sua religião não dependia do templo para se manter viva. Os cristãos primitivos, a igreja primitiva, que se reunia nas praias, nas catacumbas, nos cemitérios, nas casas, escondidos, abalaram o Império Romano. Justo agora que temos toda a liberdade do mundo para adorar a Deus, não podemos permitir que a nossa religiosidade dependa do espaço físico de uma igreja. Nós devemos evitar os dois extremos, porque para muitos podem pensar, não, se eu não estiver na igreja, minha fé vai acabar. Para outros, o outro extremo também perigoso é o achar, não, eu não preciso da igreja para nada, ela não faz sentido nenhum na minha vida, eu posso ver completamente sem. Um dia, nós voltaremos a nos reunir. E quando isso acontecer, que sejamos mais firmes ainda, que tenhamos mais convicção de que realmente a chama do Evangelho não morreu na minha geração. Ela se manteve acesa. Eu consegui fazer com que a minha casa fosse um lugar de adoração, que Deus nos sustentou, que Deus nos fortaleceu. E quando voltarmos a nos reunir, que seja uma festa linda, maravilhosa, de congraçamento, com pessoas que sairão provados, que sairão animados, que aprenderam a usar as horas do sábado para juntos em família adorar a Deus, que aprenderam a fazer da sua casa realmente uma lighthouse, um farol, que brilha e que leva a mensagem de esperança a um mundo tão sofrido, a um mundo que está passando por um momento tão difícil e tão carente nesses dias. Que o exemplo desses que escreveram e que declamaram o Salmo 137 possa ser um exemplo para mim e para você, porque em algum momento eles se olharam e disseram, não, temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar assim. Não permita que a chama do Evangelho morra agora. Mantenha viva aí na sua casa, faça dela um lugar de culto, de adoração, e descubra as bênçãos maravilhosas que Deus tem para mim e para você. E mais uma vez, no dia que nós voltarmos a nos reunir, será na certeza de que Deus nos sustentou, nos fortaleceu e nos guiou. Que Deus te abençoe, que Deus continue usando a sua vida para tocar a vida de outros. Tenham todos um sábado maravilhoso e que as bênçãos de Deus sejam com cada um. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e proteção. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de te adorar em todos os momentos da nossa vida. Nós temos essa liberdade, que possamos desfrutá-las dessa liberdade ao máximo possível. E tenhamos a capacidade de levar essa mensagem a todos aqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação. Que o teu poder esteja conosco, que teu Espírito Santo nos guie nas decisões que tomamos a cada dia
que todas elas sejam unicamente para nos levar para mais perto de Ti. Obrigado pelas Tuas bênçãos, fica conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou, tenham todos um bom sábado e fiquem com Deus.